Você sabe qual foi o primeiro jogo de videogame e quando ele foi inventado? Hoje em dia todo mundo acaba jogando algum jogo, seja no computador, no console ou até mesmo no seu celular. Mas galera, nem sempre foi assim, pois antigamente os jogos nem existiam e tiveram que evoluir com o tempo. E agora então vocês vão ver a história e a evolução dos jogos eletrônicos. Mas antes, você já sabe, se inscreva no canal se ainda não é inscrito e como de costume vai deixando logo o seu joinha. Yeah! Deixa o joinha aí no começo do vídeo e agora bora pro vídeo, puxa a vinheta. Fala galera, beleza? Eu sou o Lucas Mário Marques. Opa galera, eu sou o Daniel Jogo Molo. E para começar o nosso vídeo, vamos lá para 1958, ano em que foi lançado o primeiro jogo eletrônico. Mas não vai pensando que o jogo era igual hoje em dia. Estamos falando do jogo Tennis for Two. William Higginbotham inventou o Tennis for Two para animar o Dia dos Visitantes no Laboratório Nacional de Brookhaven, onde ele trabalhava. Era possível jogar o jogo em um osciloscópio, e o joguinho era um tipo de partida de tênis. O jogo foi inventado em 1958, porém, como era uma época muito antiga, onde apenas grandes empresas possuíam computadores, o jogo permaneceu amplamente desconhecido até 1981. Mas antes desse ficar famoso, outros jogos foram lançados, como por exemplo em 1959 lançaram o jogo Mouse in the Maze, que era basicamente o jogo de um ratinho em um labirinto. E também em 1959 tivemos o Tic Tac Toy, basicamente o primeiro jogo da velha eletrônico. Avançando alguns anos, em 62, lançaram o jogo Space War, mas até então ninguém jogava. Poucas pessoas tinham acesso. O Space War só se espalhou mesmo, só ficou popular na década seguinte, quando os videogames domésticos começaram a ser lançados. Então, em 1968, a Magnavox lança o Odyssey, o primeiro videogame doméstico, baseado em outros projetos e arcades que eles já tinham feito anos anteriores. Mas só foi mesmo em 1972 que o Odyssey chegou às lojas. O Odyssey via com 12 jogos inclusos, a maioria de esportes. O jogador também tinha que colocar uma outra película na frente da tela, cada película referente a um jogo. No ano de 1972, a Atari foi fundada, e no mesmo ano eles começaram a produzir em massa máquinas que reproduziam o jogo Pong. E esse jogo Pong, galera, fez tanto sucesso que em 1973 foi eleito como o jogo do ano. No ano seguinte tivemos um outro grande sucesso. Tanque foi o jogo mais vendido de 1974. E em 1974 também tivemos o primeiro FPS do mundo, que pra quem não sabe são os famosos jogos de tiro em primeira pessoa. E o primeiro FPS foi o Maze Wars. Em 1976 tivemos o lançamento do jogo Death Race, onde o objetivo do jogo era atropelar alguns bonequinhos na tela, começando a espalhar o interesse em jogos com temática mais violenta. No ano seguinte, em 1977, tivemos Gunfight, um joguinho tipo Velho Oeste, onde você tinha que ser mais rápido e vencer o seu oponente no duelo. Esse jogo fez tanto sucesso que foi o primeiro arcade a ser importado nos Estados Unidos. Ainda em 77, a Atari lança o Video Computer System, mais conhecido como Atari 2600. Já em 1978, tivemos o lançamento de um dos mais icônicos jogos de todos os tempos, o Space Invaders. Esse jogo da Taito fez tanto sucesso no Japão que as moedinhas de 100 ienes que eram usadas para jogar começaram a sumir do mercado. Tava onde? Tudo na máquina. Dentro das máquinas. E ainda naquela época, em 1978, tivemos o lançamento de alguns jogos em 3D. Como por exemplo o jogo Starhawk, um jogo de naves espaciais. No ano seguinte, em 1979, também em 3D, simulando uma rua com carros, tivemos o jogo Speed Freak. E mais um jogo famoso de navinhas espaciais foi lançado, Asteroids, da Atari, eleito o melhor jogo do ano, lá em 1979. Em 1980, o jogo Space Invaders, que até então era só para arcade, chega na casa da galera para o Atari 2600. E lá em 1980, a Namco criou um personagem famoso até hoje, o Pac-Man. E sabe como a ideia do Pac-Man surgiu? Um dia a galera da empresa pediu uma pizza e quando eles abriram a caixa estava faltando um pedaço. Pronto, vamos criar um personagem assim. E já em 1981, a Nintendo se destaca com um jogo chamado Donkey Kong. No jogo você é um encanador, tem que pular alguns barris e acabar com o chefão Donkey Kong. E foi nesse jogo que surgiu o personagem que se tornaria um dos mais famosos do mundo, o Jumpman. Talvez você nunca ouviu falar em Jumpman, né? Mas era assim que o Mario que você conhece hoje era chamado no primeiro jogo do Donkey Kong.
Frog. Ainda em 81 tivemos um outro sucesso dos jogos, o jogo chamado Frogger. Um jogo onde você é um sapinho e precisa chegar do outro lado. E em 82, 2 anos após ser lançado, Pac-Man se torna o jogo de arcade mais vendido do mundo, de todos os tempos. E nesse mesmo ano de 1982, é lançado para o Atari 2600 o jogo de plataforma chamado Pitfall. Em 83 já a atenção muda, vai para os jogos multiplayers, com a chegada do jogo Mule. Nesse game, os jogadores disputavam para reunir o máximo de recursos e salvar sua colônia do planeta Irata. Ou seja, lá em 1983 já haviam jogos com multijogadores. Em 84 temos o famoso jogo da musiquinha o Tetris. E em 1984 então, galera, o jogo Tetris foi eleito como o jogo do ano. E em 85 o personagem Jumpman do jogo Donkey Kong ganhou seu próprio jogo solo, ficando conhecido no mundo inteiro como Super Mario pelo lançamento de Super Mario Bros. Esse jogo na Nintendo, galera, acabou vendendo 40 milhões de cópias. No ano seguinte, em 1986, a Nintendo estava sem freio e lançou mais outro sucesso, The Legend of Zelda. Em 87 apareceu um jogo de tiro que ficou famoso no mundo inteiro, conhecido como Contra. Quem aí nunca teve a fita do Contra? Ainda em 87 tivemos outro clássico, Double Dragon, aqueles joguinhos de briga de rua. Em 88 tivemos o lançamento do Mega Man 2, jogo que foi lançado para o Nintendinho e ganhou como jogo do ano, lá em 88. E nesse mesmo ano tivemos outros grandes lançamentos, como por exemplo Ninja Gaiden e Super Mario Bros 3. E em 89 tivemos o lançamento do Prince of Persia e também o jogo de estratégia em tempo real SimCity. Em 1990, a Microsoft também quis entrar na jogada no mundo dos games, lançando o seu clássico jogo de paciência virtual para o seu Windows. Nessa época, a Microsoft já tinha 3 milhões de usuários, criando o interesse de jogar jogos eletrônicos no computador. Em 1990, a Nintendo lança o seu famoso Super Mario World. Não foi o que mais vendeu, mas é considerado como um dos melhores jogos do Mario. Esse jogo, galera, vendeu mais de 20 milhões de cópias. E enquanto a Nintendo então tinha um Mario, em 1991 a Sega lançou o Sonic the Hedgehog. O jogo foi feito para Mega Drive Genesis. E também foi nesse ano que apareceu um dos jogos mais clássicos de luta, o Street Fighter 2, produzido pela Capcom. Em 1992 a Nintendo queria inovar e então lançou mais um jogo do Mario, mas dessa vez o Super Mario Kart. E foi também nesse ano que foi lançado o famoso Wolfenstein 3D, um jogo de tiro em primeira pessoa, que pra quem não sabe foi inspirado em um outro jogo mais antigo, o Castle Wolfenstein. Em 93 os jogos de violência ganharam muitos fãs, e os jogos Mortal Kombat 2 e Doom se destacaram. E isso acabou chamando a atenção do Senado dos Estados Unidos contra a violência presente nos videogames. Também em 93 tivemos o lançamento do NBA Jam. Em 1994 surge mais outro clássico da Nintendo, Donkey Kong Country para Super Nintendo. E para os computadores, em 94, a Blizzard lança Warcraft, Orcs and Humans, um jogo de estratégia em tempo real que conquistou milhões de fãs. E foi em 1995, no ano em que eu nasci, em que a Sony decidiu entrar no mundo dos games, com o famoso PlayStation. E nesse mesmo ano vieram juntos com o videogame jogos como Chrono Trigger e International Superstar Soccer. Em 1996, para Game Boy, tivemos o clássico Pokémon Red, Blue e Green. Também em 96 chega Tomb Raider para PlayStation, tornando Lara Croft como uma ídola. E na época, a personagem até mesmo foi criticada, acusada de ser exemplo de sexismo nos videogames. O ano de 96 foi lotado de lançamentos, e foi lançado no Japão o jogo Biohazard, mais conhecido no mundo inteiro com o nome Resident Evil, popularizando assim o gênero zumbi, lá em 96. E para Nintendo 64, temos o tão famoso lançamento de Super Mario 64. GoldenEye 007, um jogo de tiro que você podia jogar com mais 3 amigos. No ano seguinte, em 1997, temos o lançamento do jogo de corrida Gran Turismo. Tekken 3, o famoso Ed e vários outros personagens. Em 1998, tivemos o lançamento de Legend of Zelda, Ocarina of Time, que é considerado como um dos melhores jogos da franquia Zelda até hoje. Outro jogo lançado em 98 que muitas pessoas nunca vão esquecer é Crash Bandicoot
Evil 3 Warped. E também tivemos o lançamento da continuação de Resident Evil, com o Resident Evil 2. Já em 99, os jogos de estratégia em tempo real se destacaram, tendo Age of Empires 2 como um dos melhores jogos do ano. E foi também nesse mesmo ano em que foi lançado o jogo EverQuest para PC, popularizando o gênero MMORPG. E no gênero do terror, tivemos o sucesso de Silent Hill, Um jogo que faz muito marmanjo se borrar até hoje. E foi também em 1999 que tivemos o lançamento de um joguinho de skate bem conhecido, Tony Hawk's Pro Skater. Agora viramos da década de 90 para os anos 2000, onde a Valve lançou o famoso Counter-Strike, Popularizando assim os jogos de tiro em primeira pessoa. trazendo vários usuários de videogames para os computadores. Ainda no ano 2000, para Windows e Mac, The Sims se torna o jogo mais vendido de computador, vendendo 16 milhões de cópias. Popularizando assim os jogos de simulação de vida, que até hoje, 20 anos depois, ainda é um sucesso. E foi também nesse ano de 2000 que foi lançado o jogo Diablo 2. E também a chegada de um dos mais marcantes e amados videogames da história, o PlayStation 2. Se tornando o console doméstico dominante. Assim que o PlayStation 2 chegou, não tinha pra ninguém. Tanto é que fez a SEGA sair do negócio dos consoles, mas a Sony acabou encontrando um novo rival, a Microsoft, com seu Xbox. Então, em 2001, a Microsoft entra na jogada, lançando o Xbox. E foi também em 2001 que foi lançado o primeiro jogo da franquia Halo, Halo Combat Evolved. E sabe qual foi o jogo mais vendido desse ano? Não sei se você conhece, mas se chama Grand Theft Auto 3. O famoso GTA 3. Em 2002, o jogo mais vendido do ano foi Grand Theft Auto Vice City. Mais uma vez o GTA na lista. Em 2003, para trazer mais jogos nos computadores, a Valve lançou a Steam. Uma plataforma de distribuição digital que permite que os jogadores baixem, conectem e joguem com outros jogadores. E em 2004, qual foi o jogo mais vendido do ano? GTA San Andreas. Famoso CJ. Em 2005, 4 anos depois de sair o primeiro Xbox, chega às lojas o famoso Xbox 360 com seu Kinect. Com captura de movimento. E em 2006, mais outro console chega ao mercado, o Nintendo Wii, também voltado para o movimento. E naquela época, galera, o Wii Sports se tornou o jogo mais vendido. Até porque sempre que você comprava o Wii, vinha junto o Wii Sport. Em 2007, tivemos o Call of Duty Modern Warfare, um FPS bastante famoso. Em 2007 também tivemos Guitar Hero 3, onde qualquer um podia ser uma estrela do rock. God of War 2, Crysis, entre vários outros jogos de sucesso. Em 2008 tivemos o lançamento de GTA 4, que agora se passava em Nova York. Também em 2008 bombava o Burnout Paradise, onde você tinha que destruir os carros inimigos e também andar de moto. E também tivemos o lançamento de Fallout 3, considerados por muitos um dos melhores jogos da franquia. Em 2009 tivemos o sucesso de Assassin's Creed 2, Batman Arkham Asylum, Uncharted 2, Among Thieves. E também um outro jogo amado de zumbis, Left 4 Dead 2. E também em 2009 foi lançado um dos jogos mais populares hoje em dia, o League of Legends. Em 2010 tivemos o Limbo, da Microsoft, ganhando vários prêmios. Da Rockstar tivemos o lançamento de Red Dead Redemption. Para Nintendo Wii, Super Mario Galaxy 2. Em 2011 tivemos The Elder Scrolls V, também conhecido como Skyrim. Jogo de mundo aberto com dragões, gráficos incríveis e muitas missões. Foi também nesse mesmo ano em que foi lançado um dos maiores fenômenos de todos os tempos, o Minecraft. E lançado pela Valve tivemos o Portal 2, um jogo de quebra-cabeça futurista. Em 2012 tivemos Black Ops 2, também da franquia de Call of Duty. Max Payne 3, se passando nas favelas de São Paulo. Com gráficos atualizados, tivemos mais um jogo da franquia de Hitman Absolution. E também foi época do jogo de esportes se destacar, com o FIFA 12, se popularizando ainda mais. E 2012 também foi marcado pelo lançamento de CSGO, uma atualização e uma versão definitiva online dos jogos da franquia Counter-Strike. Em 2013, galera, tivemos o lançamento do Dota 2, jogo que foi baseado em mapas modificados criados por fãs para o Warcraft. E também foi em 2013, galera, que foi lançado o tão amado GTA V. Caraca, desde 2013, já tem 7 anos que o GTA V saiu. Não solta outra, velho. Também atualiza, não precisa, né? Ainda em 2013 tivemos um jogo que ganhou vários prêmios e fez muita gente comprar o PlayStation 4, o The Last of Us. E também, galera, não podemos esquecer de citar o Battlefield 4, lançado em 2013. Em 2015 tivemos o lançamento do The Witcher 3, Wild
Wild Hunt, Mortal Kombat X com fatalities sanguinários. E também para a Nintendo tivemos o lançamento de Mario Maker, onde você podia criar as suas próprias fases. Chegando em 2016, tivemos o lançamento de Overwatch, um jogo FPS da Blizzard, lançado para PC e consoles. E agora, no mundo mobile, em 2016 tivemos o lançamento de Pokémon GO, fazendo um monte de gente ir pra rua para poder caçar os seus bichinhos. Já 2017 foi o ano dos jogos Battle Royale, com o lançamento de Fortnite, o Battle Royale, porque o jogo antes já tinha sido criado, onde você tinha que sobreviver construindo e catando itens. Ainda nessa temática também tivemos em 2017 o lançamento de PUBG, com gráficos mais realistas, né, uma jogabilidade um pouco mais difícil, mapas maiores, a jogabilidade um pouco mais lenta, e também o Free Fire, que tomou conta do Brasil, lançado para mobile. Em 2018 também tivemos o lançamento de muitos jogos importantes, como por exemplo God of War, um jogo que continuou a saga. Eleito como o jogo do ano tivemos o Spider-Man, o jogo do Homem-Aranha, que também ganhou vários prêmios. E da Rockstar tivemos Red Dead Redemption 2, um jogo que os fãs estavam esperando há muito tempo. Já em 2019, no ano que se foi, tivemos o Resident Evil 2 Remake, que foi eleito um dos melhores jogos do ano. Outro jogo que também ganhou o prêmio foi Sekiro, um jogo de samurai. E o tão polêmico jogo Death Stranding, que é um simulador de caminhada. E agora, galera, para 2020, o que nos espera? Pelo que parece, tá vindo um Xbox novo, o Xbox Series X. Também tudo indica que esse ano teremos o lançamento do próximo PlayStation, o PlayStation 5. É bom que renova os consoles e vai renovar os jogos, né? É, uma nova geração de jogos. Pelo que se sabe, os próximos jogos vão vir super realistas, com gráficos tão perfeitos, cada vez mais parecidos com a realidade, até mesmo com filmes. E se tudo der certo, será em 2020 o lançamento de GTA 6. The Last of Us Part 2, Cyberpunk 2077 e Dying Light 2. E Halo Infinite. Claro, galera, que sabemos que existem muitos outros jogos. Tá ligado? A gente não falou de todos, não tem como citar todos. Sabemos que ficaram muitos jogos de fora. Se faltou o que você gosta, já aproveita, já desce aqui nos comentários e comenta. Faltou esse jogo aqui que eu gosto muito, de 1900 e sei lá quando. Mas a intenção desse vídeo, galera, não é ser um vídeo com todos os jogos, mas sim fazer tipo uma linha do tempo, pra gente rever desde o começo como os jogos eram naquela época e sentir a diferença de como eles ficaram hoje em dia. Bom, espero que você tenha gostado, tenha lembrado de alguns, tenha dado uma nostalgia. E se você não conhece alguns dos jogos, sirva de sugestão. Pois, galera, só falamos de jogos legais, jogos divertidos, jogos que valem a pena ser jogados. Bom, e esse foi o vídeo de hoje, espero que vocês tenham gostado, um vídeo um pouco mais trabalhoso, né? A gente teve que fazer a pesquisa por cada ano e tal. Então, se você gostou, achou interessante, deixa o seu like aqui embaixo. Se inscreva no canal também se não é inscrito. E compartilhe esse vídeo pra alguém que gosta de jogos. Demorou? Mande lá no grupo do WhatsApp, lá no Facebook, envia pra galera no Instagram. Siga a gente também no Instagram, tá aqui na tela. Entra lá, deixa uma sugestão ou então comente o que você achou do vídeo novo. Bom, vamos ficando por aqui, até o vídeo de amanhã. Isso tudo, pessoal. Valeu!